22 de outubro de 2025, produtor rural, você que possui propriedade, aqui na zona de fronteira, esse é o prazo que você tem para realizar a ratificação da sua matrícula perante o INCRA. Não dá para esquecer esse prazo aí, hein? A zona de fronteira é uma área terrestre delimitada a 150 quilômetros da fronteira, né, de toda a fronteira nacional até 150 quilômetros. Então, todas as propriedades rurais inseridas nessa zona, tá ok? Precisa realizar até dia 22 de outubro desse ano a ratificação da matrícula perante o INCRA. Tá ok? Não dá para esquecer, repito isso daí, porque em última instância, como última consequência, não realizando essa ratificação do imóvel, é possível até que ocorra a perda da propriedade. Então não dá aí para flertar com o perigo, flertar com essa possibilidade. E uma questão até para entender finalidade dessa ratificação, é preciso entender, primeiro, que o Brasil ele tem uma extensa zona terrestre de fronteira, onde o acesso, igual aqui mesmo eu estou, né, como vocês podem ver na placa aí, na fronteira entre Brasil e Bolívia, e o acesso terrestre ali entre a próxima cidade aqui, São Matias e Cáceres, que é perto onde eu estou, ela é bem uniforme ali, né, não tem tem algum controle sim de entrada e saída, porém é um controle mínimo. Então é preciso ter a manutenção dessa limitação terrestre. Então, a forma que o Estado brasileiro tem de ter fazer essa manutenção, ver se realmente os seus limites das fronteiras estão preservados, estão resguardados, é realizando essa ratificação de tempo e tempo que, repito, aqui prazo de 22 de outubro de 2025. O Estado brasileiro entendeu, e por questões óbvias, que essa faixa de terra, lá da fronteira até 150 quilômetros, é uma faixa de terra que guarda estreita relação com a segurança nacional. Então precisa, sim, dessa manutenção dos produtores rurais, né? Quem tem propriedade rural nessa faixa, prestar conta, a ratificação nada mais é do que uma prestação de contas ao Estado que aquele limite, aquela limitação terrestre ali gravado na matrícula, ela encontra-se preservada, tá? Então, o produtor rural, você que está aí, tem propriedade rural na zona de fronteira, é preciso sim estabelecer, realizar essa ratificação que, traduzindo aí, nada mais é do que uma prestação de contas ao Estado para ele verificar, olha, que os limites brasileiros, o limite ali do Brasil, do Estado brasileiro, continuam intocáveis, preservados, sem nenhum perigo, sem nenhum atentado. Vou colocar aqui do lado as cidades em Mato Grosso, né, que possuem propriedades rurais na zona de fronteira, relembrando, né, uma linha imaginária aí lá da fronteira em si, até 150 quilômetros para dentro do território nacional. Tá aí a relação das cidades em Mato Grosso, tá, que possuem imóveis dentro da zona, inseridos na zona de fronteira. Então você, produtor rural, né, que de alguma forma tem propriedade em um desses municípios, não todos, claro, porque igual onde eu estou aqui, né, cidade de Cáceres. A cidade de Cáceres toda, né, ela está inserida aí, o município está inserido dentro da zona de fronteira. Então existe aí inúmeros, né, a maioria dos imóveis rurais estão inseridos nessa zona, então precisa sim realizar a ratificação. Tá aí para você, né? Só falando o exemplo de Cáceres, que é onde eu estou mais próximo aqui, em direção a Pontes e Lacerda, tá? Então, só para você ficar ciente, precisa, não dá, como já falei anteriormente aí, não dá para deixar de realizar a ratificação. E Rafael,
Tem alguma exceção de propriedades inseridas dentro da zona de fronteira que não precisa realizar a ratificação? Sim, tá? Aqueles títulos que foram emitidos em projetos de assentamentos que estão dentro da zona de fronteira, foram emitidos pelo INCRA, tá? Essas propriedades não precisam realizar a ratificação. Tá, ok? Então, essas propriedades, né, títulos inseridos, né, dentro de projetos de assentamentos em glebas que foram emitidas pelo INCRAS, que estão inseridas na zona de fronteira, essas propriedades não precisam, elas, né, são a exceção aí à necessidade de ratificação da matrícula, né? E por questões óbvias, como falei anteriormente aí, essa ratificação é um controle da União acerca dos seus limites, né, dos limites territoriais da União em si. Uma vez que esses títulos foram emitidos por um órgão, né, no caso o INCRA, da União, a União já tem esses dados, já tem esse controle, então não tem que se falar em ratificação de propriedades, de títulos emitidos em projetos de assentamentos do INCRA, que estão mesmo inseridos na zona de fronteira, tranquilo? E também, né, aquelas propriedades que tiveram seus títulos emitidos pelo INCRA antes de 2015. Essas daí também não precisam, que é o método, né, era a metodologia antiga aí de ratificação da matrícula. Como consequências, uma das consequências de não realizar a ratificação é o impedimento de você, produtor rural, colocar a sua propriedade como garantia para empréstimos rurais, né, perante aí as instituições bancárias. Então, a não realização, né, do protocolo, do pedido, né, de ratificação dentro desse prazo pode impedir, sim, aí que você dê o seu imóvel, coloque a sua propriedade rural como garantia em eventuais financiamentos, tá ok? Então, viu aí que não dá mesmo para deixar de realizar a ratificação, uma vez, né, que o crédito rural é muito utilizado no dia a dia aí das atividades, das mais diversas atividades pecuárias, tanto pecuárias quanto agrícolas, né? Então, uma das consequências é essa daí, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, com relação à a questão de crédito, né, o que que impede, o que que autoriza, o que que ajuda, o que que dificulta, porque a gente sabe do dia a dia aí da advocacia, eh, que realmente, o produtor rural recorrer ao crédito rural é algo que acontece com muita frequência e ajuda muito no dia a dia da propriedade rural. Então, não deixe de fazer a sua ratificação para que, caso você precise, você possa sim colocar a sua propriedade aí como garantia em eventuais financiamentos. Tudo o que você precisa saber, o procedimento, as formas, o órgão, os prazos, os documentos, realmente tem um rol de documentos bem extenso aí para realizar a ratificação da sua matrícula, estão disponibilizados na Lei 13.178 de 2015. Anota aí, hein? Vou até deixar aqui 13.178 de 2015. Essa lei disponibiliza, né, dispõe aí sobre a ratificação dos imóveis em zona, da matrícula dos imóveis em zona de fronteira, tá? Como eu falei anteriormente, é um rol de documentos bem extenso, inclusive vou deixá-los aqui na legenda desse vídeo para você ter, né, um panorama aí de quais documentos você precisa, mas recomendo, procure um advogado de sua confiança, alguém que trabalhe na área, atue na área, para que você não flerte, como a gente sempre fala no dia a dia aqui do escritório, para que não flerte com a ilegalidade, com a possibilidade desse imóvel ser revertido aí para a União, enfim, não trabalhar nem para passar perto dessa possibilidade, tá ok? Então, Lei 13.178 de 2015 é o marco legal que regulamenta aí a necessidade de ratificação das matrículas. Não esqueça, 22 de outubro de 2025 é o prazo limite, não deixe para a última hora para você realizar essa ratificação. Procure um advogado de confiança, alguém que você já conhece, para fazer esse trabalho aí para você, essa ratificação, para você
continuar sua propriedade aí em paz, tranquilo, tranquilo? Forte abraço, vamos que vamos!